Minha namorada disse: acabou. Meu novo namorado vai me levar para Paris. Eu respondi: aproveite o voo. O que ela não sabia é que o novo namorado dela era o meu estagiário mais novo. Esperei até eles embarcarem. Mandei uma mensagem para o estagiário: você está demitido. Cancelei o cartão corporativo dele e deixei os dois presos em Paris. Ela terminou comigo dizendo que tinha encontrado um homem melhor e que os dois iriam para Paris em primeira classe. O que ela não sabia era que o novo amor dela era meu estagiário, e que eu tinha o poder de destruir os planos dos dois com um único clique. Minha namorada há 2 anos, Madison, terminou comigo na semana passada. E decidiu fazer isso no nosso restaurante favorito, um golpe ousado. Isso significava que eu teria que ficar ali, sentado do outro lado da mesa, mantendo uma expressão neutra enquanto ela desmontava, peça por peça, a vida que construímos juntos, tudo isso enquanto o garçom continuava tentando encher meu copo d'água. Ela começou com o discurso padrão. Disse que sentia que estávamos em caminhos diferentes, que precisava de mais paixão e ambição na vida. E então veio o golpe final, a parte que ela claramente estava mais animada em me contar. Tinha conhecido outra pessoa. Um homem dinâmico, incrível, que estava indo longe. Ele vai me levar para Paris por 1 semana, Alex, disse ela, com os olhos brilhando de uma satisfação cruel. Primeira classe. A gente embarca na sexta. Ela queria me machucar. Queria que eu imaginasse ela sendo levada em uma romântica viagem pela Europa por esse homem superior. Queria que eu me sentisse pequeno, inadequado e deixado para trás. Mas eu não senti nada disso. Em vez disso, uma estranha sensação de calma tomou conta de mim, a mesma que sinto quando estou prestes a fechar um grande negócio. Porque, enquanto ela descrevia seu novo homem, percebi que sabia exatamente quem ele era. O nome dele é Léo, e ele é o meu estagiário mais novo. Deixe-me explicar o contexto, porque isso é importante. Sou vice-presidente em uma grande empresa multinacional de tecnologia. Cerca de 3 meses atrás, nossa empresa recebeu um grupo de estagiários de MBA de escolas de negócios de elite. Léo era a estrela do grupo, brilhante, carismático e ambicioso ao extremo. Foi designado diretamente para minha equipe. Eu via potencial nele, mas também via arrogância. Era um apostador, um cara que assumia riscos porque acreditava ser inteligente demais para falhar. Por causa do nível dos projetos que minha divisão gerencia, eu estava autorizado a conceder a Léo um cartão corporativo da American Express. Isso não é um procedimento comum para estagiários, mas ele estava em um caminho acelerado. O cartão era destinado a despesas aprovadas relacionadas a um projeto que envolvia viagens internacionais e reuniões com clientes da Europa. Tinha um limite generoso e, como gerente direto e vice-presidente autorizador, eu tinha acesso total ao controle da conta. Eu estava dando bastante corda, um teste para ver se ele sabia lidar com responsabilidade. Então, quando Madison, que tem um salário modesto, começou a falar sobre passagens de primeira classe para Paris, algo acendeu na minha cabeça. Eu sabia que Léo não tinha dinheiro suficiente para esse tipo de viagem. Só havia uma maneira de ele estar pagando por isso, usando a corda que eu dei para se enforcar. Continuei interpretando meu papel e ouvi Madison pacientemente. Fingi estar surpreso e com o coração partido. Inclusive perguntei em voz baixa: quando é o voo de vocês na sexta? Ela, ansiosa para girar a faca na ferida, me disse o nome da companhia aérea e o número do voo. 19 horas, direto para Charles de Gaulle, disse ela, com um sorriso presunçoso. Mais tarde, naquela noite, enquanto ela arrumava as malas no nosso apartamento para ir embora, eu estava no meu escritório em casa. Acessei o portal de despesas corporativas da empresa e lá estava, em preto e branco, a prova da estupidez espetacular de Léo. Despesa número 1. 2 passagens de ida e volta em primeira classe pela Air France. Custo, $14.500. Despesa número 2. 1 semana paga antecipadamente em um hotel 5 estrelas na Champs-Élysées. Custo, $8.200. Despesa número 3. Um adiantamento em dinheiro sacado em um caixa eletrônico no aeroporto. Custo, $1.000. Ele estava usando o cartão da empresa como se fosse um fundo pessoal de confiança.
Era descarado, imprudente, acima de tudo, suicida para a carreira. Ele estava apostando tudo na ideia de que poderia esconder essas despesas ou que eu não perceberia. Era uma aposta péssima. Quando Madison finalmente terminou de arrumar as malas e estava pronta para sair do meu apartamento para sempre, ficou parada na porta com as malas ao lado. Lançou-me um último olhar de pena. Bem, Alex, disse ela. Estou indo começar minha nova vida. Meu novo homem vai me levar para Paris. Olhei diretamente nos olhos dela, com uma expressão impossível de decifrar. Aproveite o voo, respondi. Nos 2 dias seguintes, não fiz nada. Deixei que eles seguissem com os planos. Vi no portal as despesas com acesso à sala VIP do aeroporto e com sanduíches absurdamente caros. Então, na sexta noite, abri um site de rastreamento de voos. Observei o status mudar de no portão para embarque e, depois, decolando. Esperei até que o pequeno ícone do avião mostrasse que eles já estavam sobre o Oceano Atlântico, bem além do ponto de retorno. Peguei meu celular. Uma mensagem já estava escrita e pronta para ser enviada. Era endereçada a Léo. Eu também tinha outro número pronto para discar. Era hora de resolver a responsabilidade da minha empresa e meus assuntos pessoais com a máxima eficiência. Atualização 1. No momento em que o rastreador de voos mostrou o avião deles sobre o oceano, coloquei meu plano em ação. Era um processo simples em 2 etapas, executado com precisão cirúrgica no conforto da minha sala de estar. Primeiro passo, uma mensagem de texto. Abri o rascunho que já tinha preparado para Léo. Curto, direto e absolutamente claro. Léo, esta mensagem é para informar que seu vínculo com a empresa está encerrado, com efeito imediato, por má conduta grave e uso fraudulento de propriedade corporativa. Seu cartão corporativo foi cancelado. Não tente entrar em contato comigo ou com qualquer outra pessoa da empresa. Uma carta formal detalhando sua rescisão, que será de valor zero, e a cobrança de reembolso será enviada para o seu endereço residencial. Apertei enviar. A mensagem foi entregue instantaneamente. É claro que ele não veria aquilo por pelo menos 6 horas, em algum lugar sobre a costa da França. Segundo passo, uma ligação. Disquei o número do Serviço de Administração de Cartões Corporativos 24/7 da empresa. Um atendente sonolento atendeu. Identifiquei-me pelo nome e pelo meu número de identificação executivo. Preciso relatar o uso fraudulento de um cartão e cancelá-lo imediatamente, disse eu. Passei o número do cartão de Léo. Como vice-presidente responsável pela conta, eu tinha autoridade absoluta para isso. Expliquei ao atendente que o funcionário havia sido demitido e que todas as cobranças recentes, incluindo as passagens aéreas e a reserva do hotel, deveriam ser marcadas como fraudulentas e sujeitas a processo de estorno. O atendente digitou por alguns segundos. Ok, Sr. Sterling, disse ele. O cartão foi desativado. Todas as cobranças pendentes foram congeladas. Uma investigação por fraude será aberta do nosso lado. Excelente, respondi. Obrigado pela eficiência. E era isso. Em menos de 5 minutos, eu tinha demitido meu estagiário trapaceiro e cortado completamente sua fonte financeira. Imaginei a sequência de eventos que aconteceria quando chegassem a Paris. Eles estariam eufóricos, cheios de champanhe após o voo de primeira classe. Pegariam um táxi até o luxuoso Hotel 5 estrelas. Caminhariam até a recepção e, depois de alguns cliques no teclado, o educado concierge daria a má notícia com um leve franzir de sobrancelha. Sinto muito, senhor, mas o cartão usado para fazer a reserva foi recusado. A reserva não é mais válida. A partir dali, a viagem dos sonhos se transformaria em um pesadelo. Todos os planos evaporariam. O cartão corporativo na carteira de Léo agora não passava de um pedaço inútil de plástico. Sua conta bancária pessoal, que eu sabia, com o salário de estagiário, ser ridiculamente baixa, não cobriria nem uma única noite em um hotel barato de Paris, muito menos 2 passagens de volta de última hora em classe econômica. Eles estavam presos. Como previsto, cerca de 8 horas depois, meu celular começou a vibrar. Era uma ligação de um número desconhecido,
com código de país da França. Deixei ir para a caixa postal. 1 minuto depois, tocou de novo. Ignorei. Então começaram a chegar as mensagens frenéticas de Madison. Alex, o que você fez? O hotel não nos deixa fazer check-in. O cartão do Léo está sendo recusado em todos os lugares. Ele disse que você cancelou. Ele acabou de receber uma mensagem dizendo que foi demitido. Isso é algum tipo de piada? Alex, isso não tem graça. Não temos dinheiro. Estamos presos aqui. Você precisa resolver isso. Você me deve isso. Li as mensagens, e uma sensação fria de justiça tomou conta de mim. Dever a ela? Eu não devia absolutamente nada. Depois de mais de uma dúzia de mensagens desesperadas, decidi conceder-lhe uma única resposta final. Escrevi uma frase simples. Isso me parece um problema pessoal entre você e seu homem dinâmico e ambicioso. Como eu disse antes, aproveite o voo, ou, nesse caso, as férias. Enviei a mensagem. Em seguida, bloqueei o número dela. Bloqueei-a em todas as redes sociais. Apaguei Madison da minha vida digital com a mesma eficiência com que apaguei seus planos de viagem. Pouco depois, alguns amigos dela começaram a me mandar mensagens, claramente após ouvirem uma versão distorcida e desesperada da história. O que você está fazendo com Madison é cruel, escreveu um. Houve um terrível mal-entendido. Você precisa ajudá-los. Não respondi. Apenas bloqueei todos eles também. Isso não era um mal-entendido. Era uma consequência. Madison tinha decidido apostar sua vida ao lado de um homem que tentou construí-la com base em roubo e arrogância. Eu simplesmente apontei isso para ambos da forma mais direta e incontestável possível. Agora, eles estavam em uma cidade 5 estrelas com um orçamento de 0 estrelas, deixados para resolver sozinhos o caos que criaram. Atualização 2. A primeira coisa que fiz quando cheguei ao escritório na segunda-feira foi formalizar toda a situação. Reuni-me com o chefe do departamento de RH e com meu próprio superior, o vice-presidente executivo. Apresentei os fatos de forma objetiva e profissional, mostrando a eles a impressão do relatório do portal de despesas corporativas. Mostrei a linha do tempo das cobranças, as passagens de primeira classe, o hotel de luxo, tudo reservado para uso pessoal. Encerrei o estágio de Léo por má conduta grave na sexta-feira à noite, assim que a atividade fraudulenta foi confirmada, expliquei. Também mandei cancelar o cartão corporativo para impedir novos gastos não autorizados e proteger a empresa de responsabilidades adicionais. Os dois mantiveram expressões sérias, mas estavam totalmente do meu lado. Meu chefe deu um tapinha no meu ombro. Boa decisão, Alex. Você agiu com firmeza para proteger os ativos da empresa. Esse garoto era uma bomba relógio. Melhor descobrir isso agora do que em 6 meses, quando ele tivesse acesso a dados reais de clientes. O RH cuidou de toda a papelada oficial. Léo foi formalmente colocado em uma lista negra, impedido de trabalhar futuramente na nossa empresa ou em qualquer subsidiária. Minha ação rápida foi registrada no meu histórico profissional, não como vingança pessoal, mas como demonstração de liderança e supervisão executiva eficiente. Profissionalmente, saí dessa história com a minha imagem ainda mais forte. Claro que eu estava extremamente curioso para saber como Madison e Léo haviam conseguido escapar de sua prisão parisiense. A resposta chegou cerca de uma semana depois, por meio de um colega que conhecia alguém, que conhecia outra pessoa, amiga de Madison. A rede de fofocas é realmente poderosa. A história era de pura humilhação. Depois de não conseguir contato comigo, Madison foi obrigada a fazer uma série de ligações chorosas e humilhantes para os pais. Teve que confessar que sua glamourosa viagem a Paris com o novo namorado havia desmoronado porque ele aparentemente estava pagando tudo com um cartão de crédito roubado. Seus pais, depois de provavelmente uma bronca épica, concordaram relutantemente em enviar dinheiro. Não o suficiente para uma semana luxuosa, mas apenas o bastante para 2 passagens de volta de última hora, só de ida, nos piores assentos do avião, provavelmente com uma escala de 3 horas na Islândia. Imagino que o voo de volta tenha sido silencioso e profundamente constrangedor.
Ao retornar, Madison, agora falida e completamente humilhada, iniciou uma desesperada campanha de retaliação. Já que não podia me atacar profissionalmente, decidiu atacar no lado pessoal. Começou a espalhar boatos maldosos para qualquer pessoa que quisesse ouvir. Dizia que eu era um monstro ciumento e controlador. Afirmava que eu tinha sido emocionalmente abusivo por anos e que havia manipulado a demissão de Léo por pura inveja, porque não conseguia suportar vê-la me deixar por um homem melhor. Ela também tentou um ataque financeiro. Enviou-me um longo e formal e-mail, claramente escrito por outra pessoa, exigindo que eu devolvesse todos os presentes que ela havia me dado ao longo dos nossos 2 anos juntos. Alegou ainda que tinha direito a uma parte dos meus bens por conta do trabalho emocional e das contribuições que havia dado para nossa vida em comum. A lista incluía móveis caros, obras de arte e eletrônicos que eu havia comprado muito antes de ela sequer se mudar para o meu apartamento. Foi um verdadeiro show de amadorismo. Nem me dei ao trabalho de responder. Apenas encaminhei o e-mail ao meu advogado pessoal. Ele redigiu uma carta curta, direta e brutal de cessar e desistir. A carta afirmava, sem deixar espaço para dúvidas, que eu não devia nada a ela. Mostrava que suas alegações sobre meus bens eram infundadas e fraudulentas. Incluía cópias de recibos dos principais itens listados, comprovando minha propriedade exclusiva. A carta terminava com um aviso extremamente claro. Mencionava que ela havia participado conscientemente da tentativa de Léo de fraudar minha empresa ao embarcar na viagem. Destacava que, embora a empresa estivesse processando Léo, tinha decidido, até aquele momento, não tomar medidas contra ela. A carta aconselhava fortemente que qualquer novo contato, assédio ou difamação contra mim poderia levar-me a recomendar à equipe jurídica da empresa que reavaliasse seu papel de testemunha e a considerasse cúmplice. Foi um checkmate. Ameaçá-la diretamente não adiantaria nada. Mas ameaçá-la com todo o peso jurídico de uma corporação multibilionária? Essa era uma ameaça que ela teria que levar a sério. Os boatos cessaram. Os e-mails cessaram. Houve apenas silêncio. Atualização final. Faz 4 meses desde o incidente em Paris. As águas finalmente se acalmaram e as consequências finais da aventura de Madison e Léo ficaram completamente claras. E posso dizer com absoluta certeza, a história deles não teve um final feliz. Começando por Léo. A vida profissional dele não está apenas paralisada, é um verdadeiro campo de ruínas fumegantes. O departamento jurídico da minha empresa, conforme prometido, enviou a ele uma notificação formal exigindo o reembolso de cada centavo gasto de forma fraudulenta com o cartão corporativo. O valor total ultrapassou os $24 mil. Deram a ele 30 dias para organizar um plano de pagamento antes que o caso fosse levado a um processo civil. Além disso, o departamento de RH da empresa, como é padrão em casos de violação ética, enviou uma carta formal ao reitor da escola de negócios onde ele cursava o MBA. A carta detalhava as circunstâncias da demissão, incluindo o uso indevido dos fundos e a quebra de contrato. Um MBA de uma instituição de elite construído sobre 2 pilares, networking e reputação. E agora, ambos foram envenenados. Léo foi colocado em uma lista negra no setor. Nenhuma empresa respeitável contratará alguém demitido por má conduta financeira. A carreira brilhante que ele sonhava construir acabou antes mesmo de começar. Agora, Madison. Desde que voltou da viagem de uma semana a Paris, que durou apenas 2 dias, sua vida entrou em colapso lento e doloroso. O relacionamento com Léo, que era sustentado apenas por promessas vazias e pelo dinheiro da minha empresa, evaporou no instante em que pisaram de volta em casa. Ele agora estava desempregado, desonrado e com uma dívida enorme. Ele deixou de ser o alfa dinâmico por quem ela me trocou. Tornou-se um fardo. Eles terminaram em menos de uma semana. Madison se viu em uma situação terrível. Estava falida, depois de gastar suas economias num humilhante voo de volta. Foi publicamente dispensada pelo mesmo homem por quem havia me deixado, também de forma pública, e estava, na prática, sem ter onde morar, já que seu nome nunca constou no contrato do meu apartamento. Pelo que ouvi através da mesma confiável rádio corredor, ela foi forçada a voltar a morar com os pais.
Está no fim dos seus 20 e poucos anos, morando novamente no quarto de infância. O grande sonho parisiense dela virou um pesadelo suburbano de fracasso. Recebi um último e-mail dela há cerca de um mês, enviado de um novo endereço. Era uma mensagem patética e confusa. Oscilava entre me culpar por ter arruinado sua vida e pedir desculpas vagas pela forma como tudo terminou. Era o típico monólogo de autopiedade de quem ainda se recusa a assumir responsabilidade pelas próprias escolhas. Li o e-mail, não senti absolutamente nada, e depois o deletei e bloqueei o endereço. Quanto a mim, a vida está ótima. Minha posição na empresa é mais forte do que nunca. Sou respeitado como um líder decisivo, que protege os interesses da companhia. Meu apartamento está em paz. Tenho me dedicado ao trabalho, voltei a frequentar a academia e estou reconectando com amigos que acabei deixando de lado enquanto estava com Madison. E sabe de uma coisa? Eu não considero que fiz uma vingança, pelo menos não no sentido emocional. Para mim, tudo foi uma questão de gestão de riscos. Eu tinha um funcionário que era um passivo e uma parceira que foi cúmplice da imprudência dele. Tomei as medidas mais eficientes e lógicas para neutralizar a ameaça, tanto à empresa quanto à minha própria vida. O fato de as vidas pessoais deles terem desmoronado como consequência disso foi simplesmente o resultado previsível das péssimas decisões que tomaram. Eles apostaram tudo usando o dinheiro da minha empresa e a minha confiança como ficha, e perderam de forma espetacular.